Essa é a lista oficial de todos os vilões e personagens com tendências malignas que serão jogáveis em Mortal Kombat 1 de 2023. Rain. Nas linhas temporais antigas, ele era um semideus, filho do deus Argus com uma Edeniana, herdando assim os poderes de controlar a água, além de ser meio-irmão de Taven e Dagon. Rain sempre foi muito querido pela fanbase, desde a sua primeira vez aparecendo como personagem jogável. No novo universo de Liu Kang, ele é apresentado com uma origem muito diferente, sendo agora um aluno de uma elogiada escola de magia da Exoterra, e ele é conhecido pelo seu controle de magia da água. Ele usa sua técnica em magia como arma e passa a explorar outras formas de expandir os seus poderes e aumentar o seu conhecimento. Pois é, o cara agora virou o Harry Potter. Mas enfim, Rain sempre foi arrogante e trabalhou em parceria com os vilões como Mileena, Shao Kahn e outros. E pelo que vimos nos trailers oficial de MK1, aparentemente ele atuará novamente no lado sombrio da força também. Havik. Segundo sua biografia em MK Deception, ele vem do reino do caos e é um anarquista. Nem do bem e nem do mal, suas ambições são apenas espalhar a discórdia e a loucura, e para isso ele se aliará àqueles que podem o ajudar, independente de quem sejam. Mesmo sendo apresentado como um personagem neutro em outros MKs, ele sempre deu muito trabalho para as forças do bem, e por isso pode sim ser considerado um vilão de um modo geral. Fora que, na HQ que precede MKX, ele é o vilão principal, e inclusive um baita de um vilão, tá? Dando um trabalho danado para o Raiden e os seus guerreiros. Havik, agora em Mortal Kombat 1 de 2023, é mostrado como um habitante revoltado do reino da Ordem e busca trazer o caos para esse reino que tem leis tão severas e é muito violento com seu povo. Sendo um personagem tão impulsivo e poderoso, ele pode se tornar muito bem um grande aliado do Shang Tsung. O que mais pode nos confirmar que ele é um inimigo também é o fato de no trailer oficial da NetherRealm, que envolve aí o modo história, o Havik enfrenta a personagem Ashura, que nesse MK1 é aliada de Liu Kang. Quan Chi. O Necromante já foi anunciado como DLC e irá aparecer no primeiro Combat Pack. Sabemos aí de todas as peripécias de Quan Chi nas linhas temporais passadas, sendo um feiticeiro astuto e perigoso e que até mesmo conseguiu vencer o Shang Tsung no modo história aí que abre o Mortal Kombat Deception. Assim como Shang Tsung, Quan Chi está sempre nos bastidores, usando os peões como se fossem um grande jogo de xadrez, né? A diferença dele para o Shang Tsung é que Quan Chi serve fielmente ao deus ancião caído, Shinnok, enquanto o outro feiticeiro segue apenas ele mesmo. Sabemos através de trailers que Quan Chi irá aparecer no modo história, já que vemos ele desacordado após um embate com os campeões de Liu Kang. Então, podemos aguardar sim o Necromante dando trabalho para nossos queridos guerreiros. Ermac. Ele também já foi anunciado como DLC no primeiro Combat Pack. Como todo mundo já sabe, Ermac surgiu através de um erro lá em MK de 1992 e ele tornou-se canônico em MK3 Ultimate. Ele aparece nas linhas temporais antigas como um embrulho de almas, uma mistura aí de espíritos de guerreiros mortos, criado diretamente por Shao Kahn, o imperador da Exoterra. Inicialmente, ele foi apresentado como um vilão e era um capanga perigosíssimo que defendia o imperador. Durante o desenrolar da história, as almas presentes naquele corpo acabaram por se desassociar da influência de Shao Kahn e começaram a agir em conjunto, ajudando até mesmo Raiden e seus guerreiros durante os eventos de MK Deception. Em Mortal Kombat de 2011 e MKX, ele retorna com praticamente a mesma história, um conjunto de almas fundidas em um corpo só e que eventualmente começa a pensar por si próprio, longe da influência de Shao Kahn e Shang Tsung, ajudando até mesmo Kotal Kahn na guerra civil pela Exoterra. Nessa nova era criada pelo Liu Kang, a gente não sabe ainda qual é a exata história do Ermac, porém, ele traz um visual muito parecido com o de MKX, onde ele parece aí meio que um zumbi. E como sempre apareceu inicialmente como vilão, as chances dele aparecer assim em MK1 também são altas. Tanya.
Desde sempre, ela apareceu como uma vilã e uma personagem traiçoeira, apoiando várias ameaças, como Shinnok, Mileena e até mesmo Onaga. Ainda assim, ela nunca teve uma história muito desenvolvida, sempre usada como capanga de algum chefão e nada mais além disso. Nessa nova história de MK1, Tanya foi reformulada por completo, tanto em sua biografia como em seu visual e poderes. Agora, ela é uma Ungadi, ou seja, uma espécie de guarda do Império. Tanya assumiu a liderança das Ungadi, substituindo Li Mei, após o assassinato do Rei Gerald. Porém, ao contrário de Li Mei, que põe a honra e o dever em primeiro lugar, Tanya acaba cedendo aos desejos do seu coração. Ela tem um caso secreto com Mileena, a princesa que herdará o trono, e isso pode complicar as coisas tanto para ela como para sua amada. A probabilidade de Tanya mostrar-se uma traidora em algum momento da história é alta. Eu não duvido nada que ela esteja envolvida no assassinato do Rei Gerald, viu? Shang Tsung. Ele é um dos personagens mais clássicos de Mortal Kombat e o principal inimigo de Liu Kang. Sabemos de toda a importância na história das linhas temporais antigas, né? Quando ele se mostrou um vilão terrível e que chegou até mesmo a matar o Liu Kang em Mortal Kombat Deadly Alliance. Além disso, tudo que envolveu as ameaças ao Reino da Terra normalmente tinha a participação do feiticeiro. A batalha final daquela linha temporal foi justamente entre Shang Tsung, com a coroa da Titã do Tempo, contra um Liu Kang Deus, e isso foi o que gerou essa nova era de Liu Kang. Nessa nova era vemos algo totalmente diferente do que a gente está acostumado. Isso porque nos é apresentado um Shang Tsung mais jovem e sem poderes, vivendo com muito custo pelo interior da Exoterra, dando golpes e fazendo esquemas. Sabemos também que ele será encontrado por Kronika, ou uma versão dela, a gente não consegue saber direito ainda, e que, de algum modo, ela o ajudará a tornar-se o feiticeiro que ele foi aí na linha temporal antiga. Ele foi anunciado desde o primeiro trailer como o grande vilão do jogo, ou pelo menos um dos grandes vilões do jogo. Porém, isso ainda está envolto em mistério, pois até o momento nem mesmo uma gameplay do personagem foi lançada, o que nos deixa aí com a pulga atrás da orelha. Se liga nesse kit de 3 placas decorativas insanas de Mortal Kombat que eu adquiri. Elas são lindas, muito bem feitas e enormes. Todo verdadeiro fã de Mortal Kombat deveria ter. Para adquirir também, basta clicar no primeiro link da descrição. Frete grátis para todo o Brasil. Mileena. Na linha temporal antiga, ela foi criada nos poços de carne pelo feiticeiro Shang Tsung, a mando do Imperador Shao Kahn. Através de magia negra, DNA Tarkata e DNA de Kitana, surge então Mileena, que é apresentada como um clone da princesa, mas com um visual mais grotesco, selvagem e dentes afiados. Ela foi muito desenvolvida na linha temporal passada, saindo do papel de apenas a irmã monstra de Kitana para a rainha da Exoterra, até que ela sofreu um golpe por Kotal Kahn e iniciou então uma guerra civil entre eles. Nessa nova história, ela é apresentada como irmã gêmea de Kitana, e como é segundos mais velha, é ela quem é a herdeira do trono, e não a sua irmã, como no passado. Alguns pontos, porém, se repetem, como a instabilidade emocional de Mileena e também a sua ferocidade. Além disso, nessa nova história, Mileena será alvo de uma praga, conhecida como Tarkat, o que a transformará aos poucos em uma espécie de monstro e que poderá afetar a sua sucessão ao trono. Assim como na linha temporal passada, Mileena age por impulso e por isso mesmo pode ser uma personagem difícil de lidar, podendo se tornar uma vilã perigosa e traiçoeira, como vários pontos oficiais de Mortal Kombat indicam. General Shao. Sendo o vilão mais icônico de toda a franquia, Shao Kahn sempre foi mostrado como o imperador da Exoterra, com um visual imponente, fortes atributos físicos e também conhecedor de magia negra. Shao Kahn sempre foi o vilão dos vilões, o chefão mais conhecido aí dentre a fanbase de Mortal Kombat. Porém, isso foi na linha temporal passada. Nessa nova história, a família real da Exoterra é diferente, e então Shao Kahn retorna como General Shao, um militar de alta patente responsável pela segurança do seu reino. Aparentemente, Shao será influenciado pelo feiticeiro Shang Tsung a dar um golpe de estado e assumir o trono,
indo contra a sua Imperatriz Sindel e até mesmo o Deus do Fogo Liu Kang, que prega a paz nos reinos. É mencionado em sua história que Shao tem um pai que também é militar e muito reconhecido pelo povo da Exoterra. Tendo em vista aí a sua mudança no visual, né, que agora ele tem chifres e uma pele mais draconiana, digamos assim, muitos pensam que Onaga pode ser o pai de Shao nessa nova era, mas isso é apenas uma teoria. Reiko. Sabemos que logo logo Reiko será anunciado como personagem jogável no roster principal de MK1. Ele já foi vazado em um vídeo do modo história do jogo, quando estamos aí no capítulo de Limei e lutaremos contra o personagem. Na linha temporal antiga, Reiko era um general de Shinnok e posteriormente de Shao Kahn, e sempre foi apresentado a nós como um grande estrategista, mas na história do game acabava ficando em segundo ou até terceiro plano. Ele teve um grande destaque mesmo, foi nas HQs que fazia prelúdio aí a Mortal Kombat X, com um plano envolvendo o Havik e as Kamidogus. Na nova era, aparentemente, as coisas não mudaram muito, pois Reiko é visto como um soldado fiel ao General Shao, e traz um visual que mescla o que usou em MK Armageddon com o utilizado no filme de 2021. Reiko é um estrategista militar brilhante e pode ser um pé no sapato de Liu Kang e seus guerreiros também, principalmente trabalhando ao lado de Shao, Shang Tsung e Motaro. Sub-Zero. Bi-Han é o atual Sub-Zero nessa linha temporal. Sabemos muito bem como esse personagem foi trabalhado na linha do tempo passado, né? Posteriormente aí, tornando-se o enigmático Noob Saibot. Ele é um Lin Kuei violento e sem bondade em seu coração, diferente do seu irmão mais novo, né, o Kuai Liang. Na linha temporal antiga, ele que foi o responsável pela morte de Hanzo Hasashi, e mais tarde ele acaba sendo morto pela vingança do Scorpion, que retornou à vida aí através de magia do Quan Chi. Acontece que o próprio Bi-Han, depois da sua morte, também passou por um processo do Quan Chi e foi transformado no Noob Saibot, trocando de visual e poderes, assumindo a escuridão de sua alma. Nessa nova linha temporal, ele é o filho mais velho do grão-mestre Lin Kuei, e é o novo sucessor e líder do seu clã, que agora é um grupo que auxilia o Deus do Fogo Liu Kang na proteção do plano terreno. Porém, como de costume, Bi-Han começa a ter pensamentos mais independentes, colocando a glória em frente ao dever, alegando que está na hora do seu grupo liderar a Terra e não apenas protegê-la, o que baterá de frente aí com o seu irmão em algum momento da história. Fica muito claro que Sub-Zero começa a história como um aliado, entre aspas, aí do Liu Kang, mas que eventualmente cederá à ambição e entrará em conflito com o seu irmão Scorpion, que nessa realidade é o Kuai Liang. Além disso, trabalhar um Sub-Zero vilão tá em alta, né? Pois no filme de 2021 é o mesmo Bi-Han que é o antagonista principal da trama, e isso provavelmente será usado de inspiração para MK1 também. A tendência de que o Sub-Zero acabe cedendo a seus impulsos e morrendo na história para eventualmente tornar-se o Noob Saibot dessa nova era é muito alta, então vamos aguardar aí. Baraka. Nas linhas temporais antigas, Baraka é mostrado como um general de sua raça, os Tarkatas, que são seres selvagens e violentos que vivem em tribos pela Exoterra. Além disso, ele sempre foi apresentado como o capacho de algum chefão, como Shang Tsung, Shao Kahn e outros. Nesse novo universo, Baraka e seu povo têm uma história completamente nova e inédita. Agora eles não são uma raça da Exoterra, mas sim pessoas normais que foram afligidas por uma praga conhecida como Tarkat, que os transforma em monstros violentos e selvagens. Pela primeira vez na franquia, vamos ver um Baraka humano, que era um comerciante aí muito respeitado pela população, até que ele adquiriu essa praga e acabou sendo enviado a uma colônia, onde vários infectados vivem isolados. Uma vez lá, ele organiza o seu povo e se transforma em um líder. Se ele será um personagem neutro na trama, ou se ajudará ou atrapalhará o Deus do Fogo Liu Kang, ainda não sabemos, mas devido ao seu passado como capanga, é justo adicioná-lo aqui nessa lista. Embora sabemos que ele poderá ser trabalhado de maneira diferente nessa nova era, vamos aguardar, né? A gente viu nos trailers aí que ele realmente estava ao lado dos guerreiros campeões do Liu Kang. Porém, para ele virar a casaca pode ser o pulo, né? Sindel, a Imperatriz está de volta. Sendo apresentada em Mortal Kombat 3 como uma vilã importante na trama, ela deu muito trabalho para Raiden e seus guerreiros nas linhas temporais antigas.
ela voltou com poderes insanos e MK9 de 2011 foi a responsável pela morte de vários guerreiros importantes do Radiant, e se tornou uma peça-chave na conquista de Shao Kahn em ambas as linhas temporais. Em MK11, ela voltou e trouxe uma história muito interessante, pois até então ela era uma vilã que teve sua alma corrompida por Quan Chi e Shao Kahn, e por isso agia daquela maneira. Seu passado até então era de uma imperatriz boa com seu povo, suas filhas e seu marido. Só que isso tudo mudou ao descobrirmos que ela sempre foi uma vilã, por escolha própria. Uma mulher arrogante que achava que seu marido Geralt era um fraco. Ela se apaixonou pelo conquistador Shao Kahn e juntos eles conquistaram Edenia, algo que mudou profundamente a história de Sindel. Na nova era de Liu Kang, ela é mostrada como a atual imperatriz da Exoterra, sendo de uma família real e boa. Aparentemente, é uma boa mãe e foi uma boa esposa até a morte do seu marido Geralt. Nos trailers, vimos que ela possui os mesmos poderes de antes, e aparentemente possui uma rixa com o golpista General Shao, que pretende puxar o seu tapete. Por mais que a Sindel pareça agora uma mocinha que está do lado do bem, pode ser que as coisas não sejam exatamente o que elas parecem ser. E como ela já foi confirmada como uma personagem jogável no roster principal, fica aí a menção a ela nessa lista. Reptile. Em sua história, Reptile, ou Syzoth, que é o seu nome verdadeiro, é descrito como uma criatura reptiliana humanoide vestida de verde e que normalmente aparecia como o capacho de algum vilão. Ao contrário de muitos outros capangas, Reptile não luta pelo poder e nem é inerentemente mau, sendo obcecado em encontrar o último membro restante da sua raça ou em libertar o seu mundo natal Zaterra das garras da Exoterra. Mesmo assim, ele era um capanga dos vilões, o que o tornava também um vilão no fim das contas. Nessa nova era, ele é visto ao lado dos campeões de Liu Kang, o que foi uma surpresa de um modo geral, além do fato do Syzoth poder alternar para sua forma humana também. Aparentemente, ele ajudará os lutadores de Liu Kang no modo história, porém sabemos que o Reptile é um personagem misterioso e indecifrável, e as coisas podem mudar bruscamente durante o desenrolar da história. Além disso, o seu passado como capanga de vilões nas linhas temporais anteriores nos deixam sempre com um pé e uma cauda atrás, Nitara. Essa é uma personagem que até o momento ainda não foi anunciada, porém, em todas as listas de vazamentos que acabaram se concretizando, ela acaba aparecendo. Então, ela é uma das últimas personagens a ser revelada, junto com o Reiko, provavelmente. Na linha temporal antiga, vemos que Nitara é uma vampira de um reino pequeno, paralelo à Exoterra, e que ela luta pela liberdade do seu povo. Ela é uma personagem neutra até então. Porém, sabemos que muitas coisas que foram apresentadas no filme de Mortal Kombat de 2021 estão sendo usadas como inspiração para esse novo jogo. Dito isso, vemos que no filme, Nitara aparece na história sendo uma capanga de Shang Tsung, mesmo que apareça apenas para morrer no chapéu do Kung Lao, E usando isso como base para um palpite, é muito provável que ela apareça assim como vilã também nessa nova era. Alguns rumores indicam que ela é uma das últimas personagens a serem anunciadas pelo fato de que Megan Fox foi usada como atriz sendo a modelo de corpo para ela, tendo seu rosto, corpo e voz emprestadas para Nitara. Isso tudo são apenas rumores e teorias sobre ela, E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais.